Olá, meu amigo, minha amiga. Voltamos aqui com o Direito Administrativo para a primeira fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. E, continuando aqui nosso curso de Direito Administrativo, vamos ver uma matéria hoje que tanto você como estudante, como futuramente, se Deus quiser, um grande advogado, muito provavelmente vai pegar, vai ter, se for realmente seguir o rumo da advocacia, vai aparecer no seu escritório. Vamos falar agora sobre a responsabilidade civil extracontratual da administração pública. E por que extracontratual? Quando se fala em responsabilidade, se fala em um dano e se fala em uma indenização. Existem duas formas da administração ser responsabilizada. Ora, ela pode ser responsabilizada contratualmente, e isso é matéria futura que vamos trabalhar aqui, os contratos da administração pública, contratos administrativos, ou ela pode ser responsabilizada por quem não guarde com ela nenhum vínculo contratual, uma pessoa que é meramente uma consumidora de serviços públicos que estão postos à disposição de todo mundo, de todas as pessoas de forma indeterminada, e aquela pessoa sofre um dano por uma ação ou omissão estatal. Logo, embora ela não tenha um contrato com a administração pública, ensejará este dano, desde que provado, que vamos ver daqui a pouco, chamado nexo causal, ensejará a responsabilização da administração pública. E esta responsabilização, senhores, é na modalidade extracontratual, é a nossa matéria de hoje. Vamos começar definindo aqui essa responsabilidade. O que ela é? A responsabilidade civil da administração consiste na obrigação estatal de, atenção, indenizar valores, danos patrimoniais, morais ou estéticos que seus agentes, atuando nessa qualidade, causarem a terceiros, podendo ser dividido em dois grandes grupos, como eu acabei de falar aqui, a contratual decorrente do descumprimento de contrato. Se é extracontratual, tudo que não for responsabilidade contratual, a responsabilidade extracontratual recebe também o nome de responsabilidade aquiliana. E esses danos, o que seriam? O dano moral é o constrangimento, é o aborrecimento, é a tristeza, a depressão. Um agente público pode, com sua ação ou até com sua omissão, causar este sofrimento na vítima. O dano estético, um acidente automobilístico causado, por exemplo, por um carro da repartição, pode deixar alguém com alguma deformação, e essa deformação, desde que seja permanente, não é? Mesmo provisória, mas permanente, vai ensejar o dever de indenizar da administração pública. E também o dano material, qualquer dano que decresça o patrimônio, dano por parte da administração que acaba decrescendo o patrimônio do prejudicado, é passível de indenização. Então, responsabilização é dano mais nexo causal igual a indenização. Logo, senhores, essa será a nossa matéria. Cercamos a nossa matéria de hoje aqui e vamos ver muita coisa, principalmente a parte final da nossa aula aqui, os casos específicos de responsabilidade que já tem solução da jurisprudência e que volta e meia estão aparecendo aí nas provas de primeira fase do exame da ordem, tá? Vamos lá então. Primeira coisa interessante aqui é falar dos personagens, dos envolvidos. Nas questões relativas à responsabilidade extracontratual do Estado, sempre podem ser identificados três envolvidos. Atenção agora, o Estado, e eu já me permito em falar aqui que Estado como aquela pessoa fictícia que pode ser a União, Estado, Município, DF. Como já falei em organização administrativa aqui, senhores, já me permito falar que o Estado pode ser qualquer um desses três entes. Quem mais? O agente público, ou seja, aquela pessoa física vinculada por algum vínculo estatutário, comissionado ou até seletista ao Estado. E também o terceiro lesado, aquela pessoa que sofrerá o dano por conta da ação ou omissão do agente público. Logo, esse termo especial, o agente público, ele envolve uma gama de personagens. Inclusive, daqui a pouco eu vou te falar sobre isso, o chamado agente de fato.
Aquele que, mesmo, já falamos sobre ele aqui, mesmo sem ter uma regular investidura, ele exerce as funções do agente público que estaria regularmente nomeado para aquele cargo. Uma pessoa que não tem a nomeação regular, mas está exercendo, hoje acontece bem menos, já aconteceu mais na administração, mas está exercendo uma função pública ali, como diz o outro, na marra. Ele também, a prática de atos dele que causem danos a alguém, ensejará, senhores, a chamada responsabilidade objetiva estatal, com base nessa responsabilidade que vamos estudar agora. Então, cargo público, ou seja, servidor público, empregado público, titular de serviços notariais, atenção, tabelião de cartório, vamos ver no final da nossa aula a modalidade da responsabilidade dele. E até, senhores, olha lá, empregados ou prepostos de pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público. Vocês sabem, nós vimos aqui que os empregados de empresas que são concessionárias de serviço público, naquele momento da concessão do serviço público, eles também agem como se fossem agentes públicos. Logo, nada mais natural que, causando um dano a outrem, por ação ou omissão decorrente deste serviço, senhores, haverá obrigatoriamente o dever de indenizar, tudo bem? Então, já sabemos aí os personagens, o que vamos trabalhar, tá? E antes de aprofundar a matéria, é necessário, eu fiz questão de colocar essa parte, esse tópico aí, logo no comecinho, porque está sendo repetidamente cobrado em provas da ordem a responsabilidade da administração pública, senhores, pela prática de atos lícitos. Veja bem, quando a gente fala em dever de indenizar, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, o cara cometeu um ilícito, no caso aqui a administração. A administração pública cometeu um ato ilícito e, portanto, deverá ser obrigada a indenizar. Bem, não é mais ou menos assim que funciona. Atos ilícitos, tudo bem, tranquilo. É obrigatório que a administração pública, até porque ela trabalha dentro da legalidade, indenize pessoas que sofreram pela ação ou omissão de seus agentes na prática de atos ilícitos. Exemplo, é o carro, uma viatura da polícia que, perseguindo um bandido, bate no carro de alguém, um ato ilícito. Que depois o policial vai alegar, né, o policial que estava conduzindo, mais excludente de ilicitude, mas isso é matéria que a gente vai deixar mais para frente, tá? Agora eu quero saber atos lícitos. Atos lícitos, senhores, também são passíveis de indenização por parte da administração. Por quê? Na equação indenização é igual a dano mais nexo causal, não se fala em ato lícito ou ato ilícito. Se fala em dano a alguém e nexo de causalidade. Isto gerará, com certeza, o dever de indenizar. Logo, tanto faz se o ato for lícito ou ilícito, é obrigatório, é imperioso que a administração indenize, seja pela via administrativa ou seja pela via, na maioria das vezes, não é, judicial. Exemplo clássico, que já caiu aí numa prova, faz algum tempo, de Ordem dos Advogados do Brasil, da segunda fase aí do direito administrativo. Dizia o seguinte: em determinada cidade foi feita uma reformulação no plano diretor urbano, né? Construído viadutos, pontes elevados, e um desses viadutos ficou passando na frente de uma oficina de um cidadão que tinha essa oficina como um grande negócio dele, ganhava, auferia algum lucro lá, um bom lucro, e este viaduto, ao passar na frente desta oficina, começou a impedir a entrada dos veículos nesta oficina. Ora, a construção do viaduto, senhores, é um ato lícito da administração. Entretanto, houve um prejuízo comprovadamente experimentado pelo particular. Logo, não importa. Ato lícito da administração também, senhores, gerará o dever de indenizar. Tudo bem? Então já sabemos, atos lícitos e ilícitos geram o dever de indenizar. Ok? Ora, e no mais, a responsabilidade por atos ilícitos, ela é bem conhecida da gente, não é?
Por quê? Porque ela que vai embasar a maioria das ações que tratam da responsabilidade extracontratual da administração. Eu já falei para vocês, não sei se eu falei aqui, sou servidor público do Poder Judiciário já há quase 13 anos e há 5 anos trabalho, quase 5 anos, na Fazenda Pública Estadual, né? Na Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça. E lá nós temos uma gama, senhores, das mais variadas ações contra Estado, município, autarquias, fundações públicas e empresas públicas, sociedade de economia mista, algumas, né? E uma boa parte, 90% delas é responsabilização por atos ilícitos. É o policial que sem querer matou um particular perseguindo um meliante, aquele exemplo que eu dei, um acidente de um carro que bate, ou um carro de particular, e tantas outras abordagens policiais que não respeitam aí os direitos constitucionais das pessoas. Então, tem uma gama de situações que vão gerar responsabilização estatal. E, senhores, esta responsabilização é por ato ilícito. Um ato que a administração cometeu, né, que não foi permeado da licitude. E, Wilson, por que essa responsabilização ela é feita em cima do Estado? E quem acaba pagando, não sei se vocês sabem disso, senhores, essas indenizações que são altas às vezes. Dependendo do caso concreto, o médico do hospital público esqueceu um aparelho dentro de um paciente na hora da operação, isso aí gera uma indenização enorme. E quem paga somos nós, pagadores de impostos. Um aluno me pergunta, por que nós que somos os alunos é que vamos ter que pagar isso? Bem, é bem simples a explicação. Todos nós, de uma forma ou de outra, somos usuários diretos ou indiretos dos serviços públicos, não é? Mesmo que você não seja usuário do serviço público de saúde, do serviço público de educação, estes serviços estão postos à sua disposição. Logo, o que acontece? Se alguém tem um prejuízo por conta da falha, da má prestação desse serviço, senhores, com certeza todos os demais são chamados em espécie de rateio, adimplir pagar o prejuízo daquele um que teve, né, um dano por conta do serviço público. É a socialização, né, digamos, desse prejuízo. Uma pessoa teve um dano material ou moral por conta da ação do agente público e todas as demais são chamadas a se cotizar para pagar. Nesse contexto, senhores, nós temos aqui um dispositivo legal que embasa essa situação. Eu vou combinar com vocês uma coisa que eu combino com meus alunos nas aulas presenciais. Se você conseguir memorizar este único parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, você vai sair lá na frente. Você dificilmente vai errar alguma questão de responsabilidade civil extracontratual da administração pública. O artigo 37, senhores, da Constituição, para quem não sabe, eu sei que já deve ter estudado sobre isso, trata da administração pública. É a administração pública dentro da Constituição Federal. E lá diz o seguinte, vejam só, senhores, é interessantíssimo esse parágrafo 6º, temos que, repito, memorizar o que ele diz. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Essa, senhores, é a chamada teoria do risco administrativo. Vamos conhecê-la com mais detalhes daqui a pouco. Ela diz que, basicamente, um agente público no exercício da função, ou seja, agindo na qualidade de agente público, vinculado a uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, que presta serviço público, e aí entra tanto as empresas estatais que prestam serviço público, que vocês já conhecem quem são, como também as empresas particulares, as empresas privadas que
tem concessão ou permissão de serviço público. O dano causado por ele vai fazer com que a administração seja responsabilizada. E depois a administração regressará contra esse agente causador do dano, fazendo com que ele venha a responder pelo que a administração pagou ao particular. Então, é bem interessante esse parágrafo 6º. Ele basicamente fundamenta toda a nossa matéria de hoje. Vamos mais uma vez? As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, com base nesse parágrafo 6º, senhores, vamos falar muita coisa na aula de hoje, tá? Vamos pular aqui, tá? E esta responsabilidade, ela tanto pode decorrer de atos comissivos como de ato omissivo. Óbvio, a experiência mostra, e eu sou a pessoa adequada para falar sobre isso, a experiência processual, a experiência do dia a dia mostra que 90% dos casos são atos comissivos. O agente cometeu um ato que acabou trazendo dano a outrem, e aí vai a responsabilização estatal. Entretanto, também existe a responsabilidade pelo ato omissivo do agente público. A omissão, vamos falar sobre ela daqui a pouco, ela pode ser própria ou imprópria. Quando eu falo em omissão própria, eu digo que o agente se omitiu e causou dano a outrem, sendo que era responsabilidade específica dele naquela situação agir, e ele se omitiu. Já quando a omissão é imprópria, o dever do agente não é específico com aquela pessoa. O dever do agente é apenas genérico, e aí, com certeza, a responsabilidade será subjetiva. O autor da ação, no caso, tem que comprovar o dolo ou a culpa desse agente, tá? Nós vamos deixar isso para daqui a pouco. Agora eu só quero que vocês saibam, tanto atos comissivos o agente faz, como atos omissivos o agente deixou de fazer, pode vir a ensejar a responsabilidade civil extracontratual do Estado. Tudo bem? Muito bem. Nesse caso aqui, a omissão específica, falamos sobre ela agora há pouco, é o que vai ensejar a responsabilidade do Estado. Eu coloquei um exemplo muito interessante aqui, que isso aconteceu já, tá? O agente público omisso tem o dever legal de praticar um determinado ato, mas não o faz. Imaginemos o caso de um agente salva-vidas que permanece inerte diante de uma situação em que um banhista está se afogando, vindo a falecer sem ser socorrido. Logo, senhores, há uma omissão específica. O salva-vidas, geralmente o corpo de bombeiros, né, coloca lá na praia salva-vidas, ele verificando que alguém está se afogando, naquele momento ele passa a ter o dever específico de salvar aquela pessoa. Afinal de contas, ele está ali para isso. Se ele não faz, é uma omissão estatal específica, gerará a responsabilidade objetiva do Estado em indenizar, tá? É só um exemplo interessante, tudo bem? Outra coisa importante para se falar é que, no caso de agentes públicos, o agente tem que estar no exercício da função para que o Estado seja responsabilizado. Ou, como a doutrina diz, pelo menos aparentemente naquela função, e aí sim o Estado pode indenizar. Vamos a algumas situações que a jurisprudência traz, a doutrina também, que são, na realidade, fatos que já aconteceram, que foram tratados processualmente. Primeiro deles, policial. Sabemos que o policial, quando não está de serviço, ele ainda assim, policial militar, policial civil, ele anda com a arma, geralmente eles andam com a arma da corporação. Você imagina um policial que está no dia de folga, mas está com a arma da corporação, porque é uma profissão que naturalmente é bem arriscada, e ele vê um tumulto, está de folga, vê um tumulto, uma confusão, e vai
no intuito de dissipar aquele tumulto, aquela multidão, aquela confusão. Saca a arma e sem que ele acaba atingindo e matando alguém. Ora, Wilson, ele não estava de serviço, verdade. Mas lembre-se, senhores, um policial, até o CPP, o Código de Processo Penal, fala que ao se deparar com ilícito, há dever legal da autoridade policial agir. Mesmo fora de serviço, haverá a responsabilização estatal. Por quê? Naquele momento que ele tentou abafar aquela multidão, se dispersar, ele já começou a agir como se fosse o Estado. Então a lei fala claramente, agindo nessa qualidade, diferentemente do policial que volta para casa com a arma da corporação, tem uma discussão com a sua mulher, né, com a sua esposa, e vem a matá-la. Nesse caso não há responsabilização estatal. Por mais que ele esteja com a arma da corporação, naquele momento ali ele não estava agindo como o Estado, não estava agindo como administração pública, estava agindo como marido e mulher. Então, o que se tem que verificar é que o agente obrigatoriamente, ou pelo menos, atenção, aparentemente tem que estar a serviço do Estado. Tem um caso clássico lá onde eu trabalho, que um diretor, um mandatário de uma determinada autarquia, fora de serviço, pegou o carro da repartição e atropelou 2 ciclistas. Há responsabilização estatal. Por quê? Ele é servidor da autarquia, estava com o carro da autarquia e mesmo fora de serviço, ele cometeu um dano a outro. Logo, com certeza haverá o dever de indenizar, porque aparentemente, é o que chamamos agora há pouco, a chamada teoria do agente de fato. Naquele momento ele não era agente público, mas estava aparentemente praticando uma função pública. Afinal de contas, você vê um cara, né, que é da repartição, com o carro da repartição, aparentemente ele está a trabalho, embora fosse final de semana. Mas nesse caso houve a condenação do Estado a indenizar. Tudo bem? E sobre as teorias, não é? Trabalhamos aqui na responsabilidade civil da administração com 2 tipos de teoria. Uma, a teoria do risco administrativo. 2, a teoria do risco integral. Nos 2 casos, senhores, há dever estatal de indenizar, há necessidade do agente público agir nesta qualidade e ainda há, com certeza, o direito da ação de regresso, tal qual vimos no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal. Só que existe uma grande diferença entre a teoria do risco integral e a teoria do risco administrativo. Wilson, qual é a teoria do risco administrativo? É aquela que vimos no artigo 37, parágrafo 6. Vamos lembrar? As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, agindo nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o causador do dano nos casos de dolo ou culpa. Essa, senhores, é a teoria do risco administrativo, a responsabilidade extracontratual da administração, que, como vimos, pode ser objetiva ou subjetiva. A responsabilidade objetiva pode ser por ato comissivo ou omissivo. Ato comissivo. Para eu ganhar uma ação contra a administração, eu tenho que ter tido um dano direto e imediato. O agente tem que estar nas funções dele e eu tenho que provar o nexo causal entre o dano que eu sofri, né, e a conduta comissiva do agente. Nos casos de conduta omissiva, já vimos, só para lembrar, a omissão estatal deverá ser específica. O agente que se omitiu tinha que ter o dever específico de evitar aquele dano com uma conduta, mas não o fez, sofri um dano e com certeza haverá a obrigação indenizatória por parte da administração. Essa é a teoria do risco administrativo. Só que a Constituição Federal veio e consagrou outra teoria. Em algumas atividades, 2 delas na verdade, o impacto de eventual falha do serviço é tão grande, de um montante tão elevado, que nem mesmo o Estado, alegando alguma
excludente de ilicitude, como é o caso na teoria do risco administrativo que a gente já vai ver, ele pode se eximir do dever de indenizar. A teoria do risco integral fala em atividades nucleares e danos ambientais. Nestes dois tipos de situação, nem mesmo as chamadas excludentes de ilicitude, que são utilizadas muitas das vezes pelo Estado quando o assunto é teoria do risco administrativo, nem mesmo elas vão salvar o Estado do dever indenizatório. Então, o que diferencia, senhores, a teoria do risco administrativo da teoria do risco integral é que na primeira teoria do risco administrativo, o artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, admite-se o caso fortuito ou força maior ou a culpa exclusiva da vítima, como excludente de ilicitude ou, no mínimo, como uma atenuante de ilicitude, sendo que cabe, ao Estado o ônus de provar essas duas circunstâncias. Já na teoria do risco integral, não há quaisquer excludentes e haverá obrigação estatal de indenizar. Tudo bem? Vamos ver então, vamos conhecer aqui as chamadas excludentes de responsabilidade estatal. A primeira delas, senhores, é a culpa ou dolo exclusivo da vítima ou terceiro. Uma questão conhecida de OAB, já caiu também, era a seguinte: a União Federal estava fazendo reparos em uma rodovia federal e sinalizou, deixou bem sinalizado que naquele trecho não poderia transitar, haveria um desvio. Mas o cidadão, ignorando todas as placas, cones, sinalização, em alta velocidade, vai e desobedece essa ordem. Vai pelo trecho em reparos da estrada, com buracos, e vem a sofrer um acidente com danos materiais. Senhores, está configurado culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. O Estado se desincumbiu do dever de informar que ali o serviço não estaria funcionando, tanto que fez um desvio. A vítima, por vontade própria, causou um dano a si mesma com a sua conduta. Pronto. Nesse caso, estaria afastada a responsabilidade estatal pelo que chamamos culpa exclusiva da vítima. Tudo bem? Essa é a primeira. Caso fortuito ou força maior. Caso fortuito, ação do homem. Força maior, fenômenos da natureza. Vejam só, eventos imprevisíveis, extraordinários, de força irresistível, externos à administração pública e que venham a causar danos aos administrados, de forma a impedir a responsabilização do Estado pelos prejuízos causados. Você imagina tanta coisa, por exemplo, uma catástrofe natural, uma enchente de um rio, um terremoto. Não temos aqui no Brasil muitos terremotos, mas pode ser alguma coisa, algum fenômeno da natureza que estaria fora do controle estatal. Atenção, não haveria controle do Estado e mesmo assim haveria um enorme dano ao particular. Nesse caso, se configuraria a força maior e estaria afastado o dever de indenizar. Mas cuidado, vamos supor que a prefeitura não limpou os bueiros de um determinado canal, que em Belém temos muitos, e houve um excesso de chuva, sempre há, a água aumentou de nível, transbordou o canal, trouxe prejuízo para meio mundo de gente, veículos, casas, etc., foi tudo perdido. Isto não é passível da administração alegar a força maior. Por quê? Ela tinha o dever de prevenir esta situação, prevenir esse dano. Logo, não pode a administração pública alegar a força maior quando ela tem o dever legal de, com sua conduta, prevenir este dano. Se ela, com a sua conduta, não prevenir o dano, senhores, com certeza ela será obrigada a indenizar. Esse exemplo clássico aí que a gente deu acontece bastante, tudo bem? Eu coloquei aí, Apesar
de ser regra, caso fortuito e força maior, excluem a responsabilidade do Estado, é relevante ressaltar que, se aliado aos eventos extraordinários for comprovada, atenção agora, a omissão do poder público na realização de um serviço, não restará reconhecido o rompimento do nexo causal. Logo, haverá o dever de indenizar por parte do Estado. O mesmo exemplo que eu dei, imaginemos o caso de uma enchente que cause dano a terceiros. O Estado deveria ter se desincumbido de evitar que essa enchente acontecesse, limpando os bueiros ou fazendo canais de transbordamento da água. Não fez, não vai poder alegar a força maior. Tudo bem? E o risco integral, não é? O risco integral é uma coisa interessante. Danos ambientais e atividades nucleares. Nesse caso, os bens jurídicos envolvidos ou até a periculosidade da situação são tão grandes que não pode o Estado, de forma alguma, alegar as excludentes de ilicitude. Aliás, ele até pode alegar, não para excluir, não vai excluir, talvez para atenuar essa responsabilidade estatal. A gente lembra aí de vários exemplos. Danos ambientais, eu vou citar um que aconteceu no passado, o rompimento da barragem de Brumadinho, lá da Vale do Rio Doce, da Vale, né, que causou a morte de mais de 200 pessoas. Ali haverá, obviamente, a responsabilização por parte da empresa. Entretanto, o polo passivo dessa ação, ou seja, réus também serão o Estado de Minas Gerais, que concedeu a licença sem verificar a possibilidade de realmente isso acontecer. E outro, a União Federal, que não fiscalizou, é competência dela fazer isso, não fiscalizou a contento este empreendimento. Ora, como é risco, é dano ambiental, que foi enorme lá, todas aquelas pessoas que direto ou indiretamente foram prejudicadas são aptas a titularizarem ações de indenização, tanto contra a empresa, como também contra os entes estatais. Isso porque trata-se da teoria do risco integral. Não se admite aqui excludentes, somente atenuantes, que nesse caso nem haveriam, não é? Interessante também que não apenas a responsabilidade por dano ambiental, outra, danos nucleares, né? A radioatividade, senhores, é uma coisa muito perigosa. Embora ela seja usada aí no mundo afora, o Brasil tem usinas nucleares de Angra 1, Angra 2, Angra 3, não estão funcionando como deveriam, né? Eles estão meio que paradas, meio desativadas. O Brasil tem optado por outra modalidade de geração de energia em massa, que é a hidrelétrica, mas muitos países do mundo adotam a energia nuclear. E vejam só, o problema é que a radioatividade ela é perigosa porque passam-se centenas de anos para que os átomos radioativos percam sua força. Um átomo radioativo numa pessoa, ele é só assistir, quem assistiu aquela minissérie Chernobyl sabe que um átomo radioativo numa pessoa, ele vai fazendo que a pessoa morra aos poucos, ele penetra nas células e vai fazendo que as células da pessoa morram. É por isso que é uma coisa muito séria. Aqui no Brasil temos o caso lá da década de 80 do Césio 137 em Goiânia, que foi uma clínica de radiologia que abandonou lá um tomógrafo e alguém passou lá e pegou e abriu e começou a espalhar aquela substância radioativa e teve várias pessoas, inclusive esse que achou, faleceram, né? Por quê? Porque mata muito rápido a energia nuclear. Qual foi a falha estatal aí? Não fiscalizar essa clínica para que o descarte do material fosse feito a contento. Então, senhores, dano ambiental e danos referentes a atividades nucleares não tem excludente de ilicitude. É risco integral, o máximo que pode acontecer são atenuantes, nunca excludente de ilicitude. Ok? Uma questão da OAB caiu alguns 3 exames atrás, eu acho, que dizia o seguinte: era uma usina nuclear e a questão era maliciosa, era capciosa, porque ela levava o aluno a crer
que não haveria responsabilidade estatal, quando na verdade haveria. Esta usina nuclear, ela sofreu, né, estava toda nas normas de segurança, sofreu uma inundação e expeliu gases tóxicos para o meio ambiente. Senhores, muito embora a União tenha feito tudo para evitar essa situação, haverá responsabilização estatal. Por quê? Porque no risco integral não se admite a excludente de ilicitude. Tudo bem? Muito bem. Agora falando, senhores, da chamada responsabilidade objetiva. Até já tínhamos falado um pouquinho dela, vamos especificar. O aluno me pergunta, Wilson, o que é a tal da responsabilidade objetiva do Estado? Ora, é uma das espécies do gênero responsabilidade extracontratual. Ou ela é objetiva, ou ela é subjetiva. É bem fácil, bem tranquilo. Senhores, se a responsabilidade é objetiva, você que sofreu um dano por conta de uma ação estatal ou uma omissão específica do Estado, você não vai ter que provar o chamado elemento subjetivo do Estado. O agente agiu com dolo, o agente agiu com culpa, lembrando que culpa é negligência, imprudência e perícia. Tanto faz. O seu ônus, como autor dessa ação, vai ser provar o seu dano, inclusive material, moral não se prova, moral se pede, principalmente material, estético, levar elementos aptos a ensejar esse dano e comprovar que o teu dano foi causado pela ação ou omissão estatal. Este dano, então, terá o chamado nexo causal entre ele e a conduta do agente. Só isso. Não precisa, repito, você provar que foi dolo, que foi culpa, que foi nada. Você comprovando o dano e a conduta do agente, meu amigão, acabou. Vai demorar, mas com certeza o magistrado condenará o ente público ao dever de indenizar. Wilson, por que sempre uma ação na justiça? Tem que ser para eu receber uma ação na justiça? Uma notícia para vocês, meus amigos. A maioria dos casos, sim. Embora haja, vamos falar disso daqui a pouco, embora haja a previsão da administração pública indenizar administrativamente, dificilmente ela o faz. Né? Ela prefere que a pessoa se dirija ao Poder Judiciário, ingresse com uma ação e ela vai receber essa citação e vai brigar até os últimos recursos, o trânsito em julgado dos últimos recursos, para ter que ser obrigada a pagar essa indenização. Essa é a chamada responsabilidade objetiva. Do contrário, na responsabilidade subjetiva do Estado, o agente tem que comprovar o dano, o nexo causal e ainda provar que a ação ou omissão estatal foi por dolo ou culpa. A responsabilidade subjetiva, então, ela é mais difícil, não que a pessoa não vai ganhar, mas é mais difícil de ser configurada. Vamos dar um exemplo bem simples aqui. Polícia militar, polícia ostensiva. Eu sou assaltado em algum lugar que não tinha polícia. Eu posso ingressar com uma ação contra o Estado, só que, atenção, esta omissão não tinha lá policial para evitar um assalto, não é? Esta omissão não é específica, ela é genérica, ou seja, eu vou ter que provar que, por desídia, por negligência, a polícia não estava naquele local que eu fui assaltado. É complicado, não é? Até porque o nome é segurança pública. Se eu quisesse não ser assaltado, com certeza eu contratava um serviço de segurança privada para mim. Então, serviço de segurança pública, estradas. Eu tenho um caso, eu conto sempre em sala, o pessoal gosta, de um carro que eu dirigia numa estrada federal, a estrada perfeita, no tapete. Quando eu vejo a 15 metros, né, estava com uma certa velocidade, uma cratera. Caí, meu carro estourou os dois pneus da frente, entortou a roda e acabou a viagem que eu estava fazendo. Responsabilidade estatal genérica. Não é que o Estado não vai ser condenado, isso será.
mas para isso eu tenho que comprovar que, genericamente, o Estado foi desidioso ali naquela situação. Então, se eu tiver que provar o elemento subjetivo, senhores, responsabilidade subjetiva, não objetiva não. Basta provar o dano e o nexo causal. E uma dica que eu dou para os alunos, sempre, vejam bem, para você comprovar a responsabilidade estatal objetiva, sempre dano direto e imediato à ação ou omissão estatal. Esse caso meu do buraco aí que eu caí, eu não posso dizer que o dano foi imediato à ação ou omissão estatal. O buraco poderia estar ali há vários dias. A administração pública, no mínimo, deveria ter sinalizado e não o fez. Logo, eu tenho que comprovar a negligência da administração. Se eu tenho que provar, amigo, negligência, tenho que provar culpa da administração, acabou. Não há mais que se falar em responsabilidade objetiva. Eu tenho que provar alguma coisa, senhores, com certeza a responsabilidade será subjetiva. Deu para entender? Então, a objetiva é essa, né? Basta comprovar o dano, mais uma vez, dano mais nexo causal igual a dever de indenizar. Tudo bem? E aí eu coloquei, né, alguns lembretes para você, meu aluno, minha aluna, para que não esqueça da responsabilidade objetiva e para saber quais são os elementos que vão te dar a certeza de que o Estado objetivamente vai ter que indenizar. Para que se configure a chamada responsabilidade estatal objetiva, é necessária a ocorrência simultânea, em outras palavras, ao mesmo tempo, das seguintes hipóteses, sem as quais há que se falar somente em responsabilidade estatal subjetiva. Primeira situação: o fundamento justificador da responsabilidade estatal objetiva, já falei sobre isso, vamos atentar, quem está em casa é bom até anotar isso aí, que isso aí pode aparecer para você um dia, tá? Princípio da igualdade dos ônus em cargos sociais, é aquela história. Se todos nós somos beneficiários do serviço público, de forma direta ou indireta, e este serviço público, a prestação dele causa um dano a alguém, nada mais justo que todas as pessoas beneficiárias, cada uma pequena parcela, seja obrigada a indenizar em nome, né, do Estado, pegando esse dinheiro de imposto que a gente paga, em nosso nome, indenizar, né, essa pessoa que sofreu o dano. Ou seja, a falha em relação a ela é indenizada pela cotização de todos nós. É o primeiro princípio aí, primeira característica da responsabilidade objetiva. Outra, já sabemos, não é? A responsabilidade objetiva do Estado vai abranger tanto danos resultantes de atos lícitos, ou seja, aqueles atos que são legais, que são regulares, já vimos o exemplo aqui, e atos ilícitos, atos irregulares, atos ilegais. Nos dois casos, senhores, também abrangerá, também se ensejará a responsabilidade objetiva. Ato lícito ou ilícito, não importa, tá? Outra interessante aqui, né? A terceira. Já falamos também sobre isso. No caso de omissões impróprias, lembram lá? Do Estado, não é possível a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva. Logo, você até pode ser indenizado, mas você faz isso aqui, ó. Vai ter bem mais trabalho para essa indenização acontecer. Por quê? Porque se a responsabilidade não é objetiva, meu amigo, ela só poderá ser subjetiva. Logo, para você ser indenizado, terá que necessariamente que demonstrar o dolo ou a culpa. Wilson, me dá o exemplo de uma omissão própria? Me dá o exemplo de uma omissão imprópria? Tudo bem, com certeza. Omissão própria que gera o dever de indenizar. Já dei o exemplo do salva-vidas, né? Já dei o exemplo temos um caso lá, o instrutor de uma piscina de uma escola pública que oferecia aos alunos o serviço de natação. O instrutor que não observou um aluno se afogando, ele se afogou na piscina, sorte, não morreu, conseguiram os coleguinhas salvarem.
Há uma responsabilidade de omissão própria, responsabilidade objetiva estatal. Omissão imprópria, Wilson. Um incêndio de proporções gigantescas. O corpo de bombeiro vai lá e não consegue apagar. O dever do corpo de bombeiro, senhores, era apenas genérico. Né? É combater incêndios. Naquele caso, não há que responsabilizar-se o corpo de bombeiros do Estado. Por quê? É uma omissão genérica, uma omissão imprópria do poder público. Tudo bem? Neste caso, sabemos que a responsabilidade será subjetiva. Ok? Interessante essa número 3. Número 4. Para que o Estado possa ser responsabilizado, é necessário que o agente público haja nessa condição. Senão, não haverá nexo causal entre a sua função e o dano gerado. Estamos apenas revisando o que já vimos nessa primeira parte, tá? Vejam só, o agente público, para poder configurar essa responsabilização, necessariamente vai ter que estar nesta condição. Se ele estiver fora das suas funções, não há dever de indenizar. Logo, mesmo que de forma aparente, mais uma vez lembrando a teoria do agente de fato, nesse caso haverá responsabilidade estatal se o agente estiver fazendo funções que se assemelhem àquela do agente ou aquele horário que ele trabalharia, né? Haverá também responsabilização objetiva do Estado. Outra interessante aí que é nova para vocês agora. A responsabilidade objetiva é o regime aplicado aos atos dos agentes de pessoas jurídicas de direito público, União, Estados, DF, município, suas autarquias e fundações. E atenção agora, senhores, você que já assistiu a minha aula, com certeza, de organização administrativa, lá eu defini o que são pessoas, empresas estatais prestadoras de serviço público e empresas estatais exploradoras de atividade econômica. As prestadoras de serviço público, senhores, empresas públicas, sociedades de economia mista e até permissionárias, concessionárias ou autorizatárias de serviço público, como estão prestando um serviço público, e o artigo 37, parágrafo 6, fala em pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado que prestem serviço público. Toda essa galera aí, empresas públicas, sociedade de economia mista, concessionárias, autorizatárias, as fundações de direito privado também, não podemos esquecer, falamos tudo sobre todas elas lá. Todas elas, senhores, com certeza estarão no conceito abrangido pela lei e a responsabilidade será objetiva. Não se perquire dolo ou culpa do ente público. O que tem que provar o prejudicado, mais uma vez, é o seu dano material, moral, estético e o nexo causal para que haja o dever indenizatório. Tudo bem? E a derradeira aqui, né? E o outro tipo? As pessoas jurídicas de direito privado, prestadora de serviço público, né? E o tipo que o prejudicado não é o usuário do seu serviço. Um ônibus está transportando passageiros, vem a derrapar, atropela e mata alguém. Ora, naquele momento, a pessoa que morreu não era usuária do serviço público. Haverá o dever de indenizar? Senhores, sim. E esse dever estatal de indenizar será com base na chamada responsabilidade estatal objetiva, sem que se perquira dolo ou culpa. Por quê? Simplesmente, senhores, porque a lei não distingue. Se você pegar mais uma vez o artigo 37, parágrafo 6, você vai ver que ele não fala em ato lícito, tampouco em ato ilícito. Você vai ver que ele não fala em usuário e não usuário do serviço na qualidade de vítima. Então, eu posso ser usuário ou não usuário. Sofri um dano, é exatamente por isso que se fala responsabilidade extracontratual ou aquiliano. Sofri um dano com uma ação ou omissão estatal, não tem conversa, basta eu provar o dano e o nexo causal que mesmo não usuário do serviço público haverá o dever de indenizar. Aí tem aquela pergunta, Wilson, há uma obra pública sendo construída, eu passo embaixo da obra pública, cai uma perna manca de madeira, me machuca,
eu posso responsabilizar a administração pública? Primeiramente, você vai ter que responsabilizar a construtora, a empresa que está executando aquela obra. E essa responsabilidade é objetiva, não é? Porque a empresa não está fazendo as vezes da administração, ela vai responder como se fosse administração pública objetivamente, inclusive, tá? Então, basta que você sofra o dano, mesmo que você não seja usuário do serviço, senhores, haverá o dever estatal de indenizar com base na responsabilidade objetiva. Tudo bem, meus amigos? A nossa primeira parte dessa importante matéria termina aqui. Logo, logo quero vê-los na segunda e na terceira parte aqui da responsabilidade civil extracontratual da administração. Muito obrigado pela audiência, pela atenção de vocês e a gente volta em breve. Um grande abraço.